A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, o Neurotalk está no ar. Estamos com o Clécio mais uma vez com assuntos muito importantes e relevantes que levam muita informação, né, Clécio? Sim, sempre. O pessoal está gostando muito, mandando perguntas até. A gente tem já um tema para o próximo programa que é muito interessante, né? Que é o termo andrógeno. Andrógeno. Então, o próximo programa a gente vai falar sobre isso, na condição autista. Mas hoje vamos falar das altas habilidades e da superdotação no autista. Exatamente. Um tema muito relevante por vários motivos, tá? Primeiro que quando a gente fala de altas habilidades e superdotação, a gente também está falando de uma característica do neurodesenvolvimento. No diagnóstico tardio em adultos, você tem uma incidência alta de pessoas diagnosticadas na condição autista e com altas habilidades ou superdotação. Certo. Tá? Então eu vou primeiro fazer uma definição aqui de altas habilidades e superdotação, porque às vezes as pessoas confundem, nem sempre todo mundo sabe o que é. Altas habilidades, Céu, é uma característica que o indivíduo tem em que ele exerce algum tipo de atividade num nível de excelência muito alto. Então, por exemplo, ele toca um instrumento maravilhosamente bem, ele desenha maravilhosamente bem, ele tem algum tipo de habilidade que se destaca, e essa habilidade ela não é necessariamente construída. O indivíduo ele começa a ter contato com essa habilidade, muito rapidamente ele começa a fazer essa atividade muito bem, ele necessariamente não precisa de muito estudo, de muito preparo, no instalar de dedos quando já vem pronto com aquilo. Mais ou menos assim, tá? E uma característica de altas habilidades. O indivíduo com altas habilidades, ele não precisa necessariamente ter um QI, coeficiente de inteligência, acima da média. Ele pode ter um QI mediano. Eu vou citar um exemplo aqui, que é da nossa época. Não bem da nossa época, mas vamos pegar o Cartola. Certo. Tá? Todo mundo sabe que o Cartola era uma pessoa de uma humildade fantástica, tá? E tinha uma habilidade musical para compor inigualável, tá? Então nós podemos fazer uma analogia aqui e colocar essa habilidade do Cartola como uma alta habilidade. O que é a superdotação? A superdotação ela é marcada por um indivíduo que vai apresentar um QI entre 131 e 141. Qual que é a média do QI brasileiro? A média do QI brasileiro, ele vai ter uma variação entre 88 e 90 a 100 e 102. Máximo 102, a média. Tá. A média, né? A média. Tem gente no topo lá em cima e uns com os QI que acho que abaixo de 50. Sim, e aí o que acontece? Então, para a superdotação, você precisa ter esse dado quantitativo, esse coeficiente de inteligência, que vai de 131 a 141. Daí vocês podiam perguntar, tá, e depois de 141 o que acontece? De 141 para cima entra em genialidade, que aí é uma estatística muito pequena da população. Por exemplo, em 31 anos de vida clínica eu tive 2 pacientes só com QI acima de 141, tá? O que acontece com as pessoas com altas habilidades e superdotação? São pessoas que têm uma característica de buscar interesses específicos, então elas focam e hiperfocam naquele conteúdo que é de interesse delas. Esses conteúdos, eles são marcados basicamente por desafios. As pessoas com altas habilidades e superdotação, elas não gostam e não têm prazer sobre aquilo que não desafia elas. Tá? Então, assim, eu vou ler um texto sobre autismo básico. Não tem graça, eu não leio. Tá? Agora foi publicado hoje uma pesquisa científica nova sobre questões genéticas. Eu vou lá e leio aquilo e destroço e vou atrás de outras informações. Tudo. Ele vai entender, porque às vezes lê e não entende. E vou buscar, etc. Tá?
Uma outra característica de altas habilidades e superdotação, e aí que vem as relações com a questão do autismo. Pessoas com altas habilidades e superdotação, elas também fazem uso do masking, que é o mascaramento, tá? Só que de uma forma diferente utilizada na condição autista. O indivíduo de altas habilidades e superdotação, ele vai mascarar o quê? Ele vai evitar de mostrar duas coisas. A alta capacidade dele, o potencial dele. Ele não gosta do processo de exibição. E ele vai mascarar a frustração dele de ter que conviver com situações banais. Que são fúteis para ele. Normais. Que são fúteis. São normais às vezes para nós. Então, o que acontece em altas habilidades de superdotação? Existem conversas que o indivíduo não gosta, existem pessoas que ele não vai gostar porque não são interessantes. E nem inteligente quanto ele. Nem inteligente quanto ele. Então vai ter um mascaramento porque ele sabe, pela inteligência dele, que ele vai ter que ter uma interação social. E dentro da sala de aula, então, é um conflito muito grande, porque tem coisa que ele está vendo que é o beabá ali e ele está à frente, ele já está lá na faculdade. Não... A tua colocação foi excelente, tá? Porque tem um paradoxo aí. Indivíduos de altas habilidades e superdotação não é incomum terem resultados ruins na escola, tá? Por quê? Porque o assunto apresentado na escola, o método utilizado para apresentar esse assunto na escola, ele não é interessante para quem tem altas habilidades de superdotação, ele é chato. Então o indivíduo, ele dispersa, ele não foca. E aí quando eu falo de dispersar e não focar, eu vou trazer uma característica do TDAH, tá? E ele começa a ter resultados ruins na escola, tá? Então aquele conceito social de que pessoas com altas habilidades e superdotação são gênios, com desempenhos espetaculares e maravilhosos, não é bem assim que acontece. Você vai ter um foco muito específico, principalmente em altas habilidades, em que esse indivíduo vai ter um desempenho espetacular, e na superdotação esse desempenho de excelência, ele vai acontecer exatamente quando o indivíduo quer. Quando o foco do processo for do interesse dele. Então, o que acontece? Você vai ter indivíduos superdotados que não vão ter a capacidade de fazer coisas óbvias do dia a dia. Como, por exemplo, vai lá ligar a máquina de lavar. Tá? Mas se você der um projeto para ele estudar que ele nunca estudou... Ele cria uma máquina de lavar. Ele cria a máquina de lavar, entendeu? Então, assim, essas características que eu estou apresentando para vocês, elas são características que podem ou potencializar as características do autismo negativamente, ou potencializar as características da condição autista positivamente. Onde é que eu quero chegar? Se eu tenho altas habilidades e superdotação e eu não uso, eu não extravaso, tá? Eu vou ficando mais frustrado, eu vou me fechando mais, eu vou ficando mais ranzinza. E se eu tenho como diagnóstico a condição autista, eu vou potencializando o quê? A minha rigidez cognitiva, a minha dificuldade social, alguns hiperfocos. Até a forma de se expressar, né? A forma de se expressar, exatamente. Tá? Agora, quando eu faço uso das minhas habilidades, eu vou trazendo para mim naturalmente, em virtude do uso desse potencial, uma situação de equilíbrio de bem-estar e que vai contribuindo também para as minhas características dentro da condição autista. E para ter uma vida melhor até. Porque tu tá tranquilo naquele teu momento, vivendo bem. Eu vou tomar liberdade aqui, né? A gente já falou sobre o meu autismo. Certo. Eu também tenho superdotação. Ah, é? Tá? Então, assim, eu sempre digo, Céu, que o que me, entre aspas, salvou foi a minha inteligência. Tá? Por quê? Ao longo da minha vida eu acabei tendo... Eu não sei se o merecimento, eu busquei isso, não sei qual foi a ordem das coisas... Mas desde muito pequeno, eu sempre foquei muito naquilo que me dava prazer. Então, eu sempre fui um cara que gostei muito de ler. Eu, com 11, 12 anos, eu já tinha lido Vinícius de Moraes, as antologias poéticas dele toda.
Com 13 anos eu já lia filosofia. Então, assim, eu sempre busquei muito aquilo que me interessava, tá? Acabei indo para uma profissão que é uma profissão muito pensante, que é psicologia, uma profissão muito analítica. O meu exercício profissional, que é a clínica, é muito analítico. Então, assim, essa potencialização dessa característica que eu tenho de gostar de pensar, de gostar de analisar, ela me trouxe muitos subsídios para eu conseguir diferenciar o meio social em que eu tinha dificuldade do Clécio. E eu consegui perceber o seguinte: eu tenho que aqui funcionar de uma forma. Certo. Mas aqui eu não preciso. Tanto que eu brinco que eu me sinto muito Matrix. Matrix o quê? Lembrando do filme, né? Que ele desce assim, né? O que é o descer? Você se envolve na situação, mas você não se compromete com ela, você volta. Então, eu dentro do meu processo, eu me envolvi em muitas situações, porque eu sabia que eu tinha que ter um papel, que eu tinha que exercer algum tipo de atividade, fazia o que eu tinha que fazer bem feito, em virtude da minha inteligência, mas eu voltava. Então, tu não se envolvia, tu entrava, resolvia e voltava. É por isso que eu digo, eu me envolvia, mas não me comprometia. Isso mesmo. Tá? Tu ia lá, fazia o que tinha que fazer, mas deixava tudo resolvido. Exatamente. E dentro da sala de aula, você que deu aula, fala para nós como era. Cara, eu era um péssimo aluno. Péssimo. Eu tive uma dificuldade gigante para escrever. A minha letra era irreconhecível. Duas eu também, na minha só, se tu for ver, que já não leio, eu já não consigo ler depois que eu escrevo. O meu raciocínio matemático, ele não existia, tá? Matemática para mim era como se eu estivesse estudando chinês ou russo, eu não conseguia compreender. Eu sempre brinco, o dia que enfiaram uma letra na matemática para mim foi o caos. Tá? Acabou com tudo, eu queria era número só. Eu não gostava de ir para a escola, tá? E aí entra a questão social, de interação e tudo mais. Então, o que eu dizia para mim mesmo, tá? E nós somos de uma geração que isso era pauta. Eu tinha que passar, porque eu ia chegar num determinado momento que eu ia ter que fazer um vestibular, e na nossa época era o seguinte: tu passava no vestibular, tu ia para a faculdade, e tu não passava, tu ia trabalhar. Tu não tinha uma segunda alternativa. Não tem. Tá? Então eu estabelecia para mim sempre a meta. Eu tenho que passar. Eu montava uma estratégia de ano. Primeiro bimestre, que é mais revisão, eu dava um fôlego gigante para tirar notas boas. Segundo e terceiro bimestre eu não fazia nada. E no quarto eu dava um fôlego. E eu sempre sabia que eu ia pegar exame em matemática, física e química. Tinha cálculo, estava contigo? Tudo. Mas eu sabia o quanto que eu tinha que tirar, né? Então, assim, eu conduzia o meu ano dentro disso. Gente, desde... E isso sem saber que era autista, porque voltando nessa época não era nem muito comentado. Mas a minha inteligência sabia que eu era limitado. Que tinha algo. Que tinha algo, tá? Então eu fazia isso. Só que o que eu fazia na minha época... Aí isso cabe na superdotação. Sim. Né? Mas o que eu fazia na escola, tá? Eu não copiava a matéria. Eu fazia poesia e escrevia peça de teatro a aula inteira. Era o meu... Para poder se desligar daquela sala de aula. Não, para poder sobreviver até tocar o sinal e ir para casa, tá? E aí nos momentos de prova eu ia lá, estudava, tal. Como eu era um cara mais na minha, mais quietão, eu conseguia interagir bem com a galera que estudava. Então eu ia lá, trocava uma figurinha antes da prova, tal. E fiz isso. A minha faculdade foi a mesma coisa, tá? A minha faculdade, aquilo que não me interessava, eu não estudava, eu não ia para aula, respondia a chamada na porta, mas em compensação eu li a coleção inteira de Freud, que eram 24 volumes, eu li todos os filósofos... O que caía porque tu ia precisar aplicar mesmo? Não, porque eu gostava. Ah, é? Sim, eu estudava aquilo que eu gostava, tanto que eu fiz 9 estágios extracurriculares na faculdade, porque eu gostava, eu fiz os 4 estágios curriculares de clínica e tal... e quando eu cheguei na fase de estágio curricular, eu estava uma bala, porque eu já tinha passado por muita coisa. E eu entrei na faculdade sabendo o que eu queria. Então, qual foi o trauma da minha faculdade? Eu tive que passar 5 anos na faculdade de psicologia fazendo tudo, sabendo que o que eu queria era uma coisa específica. Certo. Tá? E eu fiz matérias muito dedicadas porque eu sabia que para a clínica elas seriam importantes. Tá? Tanto que assim, o único curso que eu fiz como dentro de uma característica de senso comum foi neurociências no Einstein, tá?
Eu ia para aula toda semana, eu entrava às 7 da noite e saía às 10h30 da noite, entrava às 8 da manhã, saía às 6 da tarde, tinha um caderninho que eu copiava coisa, tudo bem, durou muito pouco o caderninho, porque eu não consigo copiar, mas eu lia muito, num ano de especialização no Einstein, eu li 630 artigos científicos. Meu Deus do céu. Tá? Então, assim, esse foi o Clécio que, com essas altas habilidades de superdotação, foi criando isso. É claro, com 19 anos eu descobri a minha superdotação, foi quando eu fui classificado como trainee, fui selecionado para uma multinacional em Joinville, e aí eu fui informado disso, nunca dei bola, achava que tá tudo bem, beleza. Que o QI estava um pouquinho acima. Mais ou menos isso. Aí com 30 anos eu fui diagnosticado com TDAH, e com 40 e tantos eu fui diagnosticado com autismo. A constatação da minha superdotação eu nunca dei bola. Eu fui dar bola depois ali com o autismo, que eu me toquei que foi isso que me manteve vivo, tá? O TDAH não foi novidade para mim, porque eu sou um cara extremamente desatento. Mas pense num cara desatento, tá? Em casa eu sou réu que não é primário, fichado, ninguém pede nada para mim porque sabe que não vai dar muito certo. Não tem como fazer. Tá? E aí eu fui fazendo. E é um processo, o que eu estou relatando aqui da minha situação, ele é um processo que de maneira diferente, muitas pessoas com altas habilidades de superdotação dentro da condição autista vão construindo para conseguir ter essa adaptação e essa adequação diante de todo esse contexto e conseguir dar uma virada. Então, o que tu disse assim para mim? Eu tenho esse meu problema, o que eu devo fazer? Eu sou autista, ou eu tenho TDAH, mas eu não encontro. Boa. Me ajude. Você pode ter indivíduos única e exclusivamente confundidos com autistas, que são apenas altas habilidades de superdotação. Certo. Isso é importante, tá? E sim, você vai ter indivíduos que são autistas com altas habilidades de superdotação. Isso é uma coisa que eu falo repetidamente. Não ache. Faça uma avaliação. Tá? Eu acho que um grande ganho que a sociedade teve com a virtualização foi o acesso à informação. Tá? E você tem hoje no mundo virtual excepcionais canais, excepcionais profissionais que falam não só de autismo, de superdotação, mas de vários temas, tá? Mas existe uma diferença entre você ter a informação e achar que, e você ter categoricamente um diagnóstico. Por quê? Eu sempre digo que o diagnóstico, ele não se basta. Não é só saber se você está na condição autista ou se tu tem altas habilidades de superdotação. Você precisa qualificar isso. E com um profissional qualificado. Tá? Você tem que saber como que o seu cérebro neurocognitivamente responde em termos de habilidades e não habilidades. Não habilidades, não porque é autista ou porque é altas habilidades de superdotação, porque todo mundo vai apresentar habilidades reduzidas em alguma coisa. Quando você sabe disso, você tem na mão informações para fazer um processo de desenvolvimento. Por exemplo, no meu teste de altas habilidades, paradoxalmente ao autismo, a minha alta habilidade é em relacionamento interpessoal. Eu tenho 100% de habilidade nisso, tá? Que tu me conhece muito, você sabe que eu não sou social, mas eu uso isso aonde? Na clínica. Mas nós dois somos sociáveis, eu e tu. Quantos anos, sim, né? nós somos. De tomar café junto, sair junto, bater papo. Sim. Então sempre tu vai encontrar alguém que tu vai também confiar para trocar essas ideias e conversar. Por ter essa alta habilidade pela superdotação, se eu tiver que entrar no Maracanã hoje para fazer uma interação, eu vou e eu faço. Eu saio de lá esgualepado por sobrecarga sensorial. A crise pode bater no outro dia até. Não, ela vai bater. Vai bater. Tá? Eu posso querer sair de lá a qualquer hora. Isso também vai acontecer. Mas eu vou e dou conta. Por quê? Por essa alta habilidade e pela característica da superdotação. Isso é o Clécio. Nem todo mundo vai ter esta alta habilidade. Certo. Tá? Tem pessoas com superdotação e com características em termos de níveis de suporte no autismo maior que muitas vezes vai bloquear o uso dessa inteligência. Então, tudo isso, Céu,
ele tem que ser muito bem avaliado, porque veja, a realidade do céu é única. Sim. A do João é única. Ninguém é igual a ninguém. E aí, tu falou que hoje nas redes sociais tem tudo, mas também tem nada. Porque assim, vou te dar um exemplo meu. Amanheci, acordei, mas o olho todo inchado. Todo inchado. O que é isso? Ah, pode ser problema do coração, é isso. Eu disse, não, para aí, vou ligar pro Guinter. Guinter, que isso é alergia. No consultório. Entendeu? O Google já estava até com taquicardia, porque daí tu tem que saber que tu tem que ir no profissional. E tu tá falando uma coisa importante, tá? O mundo virtual hoje, ele tem o lado bandido, que são que repassam informações totalmente equivocadas. Aí vem o fake, que tanto é combatido. Que vem o fake, tu tem o famoso site GPT, que não é uma crítica, eu acho que ele é um instrumento extremamente valioso. Mas foi o que colocaram lá dentro dessa máquina, ele só vai dizer o que tem lá dentro, ele não vai pensar, ele diz o que ele puxa lá de dentro. Exatamente. Então assim, ó, independentemente de diagnóstico, tá, Céu? Eu acho que qualquer pessoa que perceba em si que tem alguma característica que pode estar influenciando na sua vida de alguma maneira, essa pessoa ela tem que ter o merecimento de passar por um profissional especializado para poder efetivamente saber o que está acontecendo e poder dar um direcionamento para a sua vida, tá? Gente, não adianta você querer se auto-intitular doutor. Sem dúvida. Então, eu acho, eu sou e eu vou fazer isso, tá? Muitas pessoas que executam esse processo acabam pagando um preço muito alto, tá? E aí a gente está falando aqui de condição autista, altas habilidades, superdotação. Gente, eu tenho 52 anos. Eu posso estar falando tudo isso daqui que eu acabei de falar de uma criança de 2. De 4, de 7 anos que está começando a viver e com tudo isso dentro dela. Então assim, ó, não dá para ser achismo, tá? E isso os pais podem notar nos filhos também, né? Para procurar claro. E nós mais adultos também. Sim. Tu já teve comentário de pessoas com mais de 60 que tu tratou e disse, agora eu tô sabendo por que eu era assim. Eu tenho um paciente de 84 anos. 84. Tá? 84 anos. Diagnosticado com quantos anos? Com TDAH. Foi eu que diagnostiquei, ele tinha na época 79, tá? E eu digo, é uma terapia belíssima, porque é uma pessoa de N qualidades, de N conquistas na vida dele, a gente está passando a vida dele a limpo, tá? E está sendo extremamente gratificante e libertador para ele. Por quê? Porque ele está tendo consciência, ele está compreendendo o porquê de determinadas coisas que aconteceram. Viver todo esse tempo, né? Com isso na cabeça, o que eu tenho, por que eu sou assim. Exatamente, porque veja, autismo, TDAH, altas habilidades, superdotação. Gente, todas essas condições, elas têm um ponto em comum. Não tem um indivíduo que, tendo qualquer um desses, não passou boa parte da vida se perguntando o porquê. E uma coisa, eu posso estar bloqueado numa idade, assim, eu sempre falo, vamos falar do Maracanã. E em tudo, vou lá, trabalho no meio do barulho, de repente, bam. Não, quando aí você... é outra história. É outra história. Certo. Quando você fala de quadro neurodivergente, você está falando de um quadro que está presente na vida do indivíduo do dia que nasceu ao dia que morre. Ele não vem bloqueado de repente, pum, agora eu não gosto mais de ir em tal lugar. Não, tá? Tanto que assim, por exemplo, vamos pegar uma questão social da condição autista. Temos 2 minutos. Beleza. Porque eu na minha adolescência eu saía, eu ia em festas, eu ia isso. É uma frase que coloca o indivíduo num patamar comum. Normal. Tá? Vamos para as festas de garagem, como era o nosso tempo, vamos para o Porto. Vamos investigar? Como é que era aí para ti? Eu não gostava muito. Como é que tu te sentia lá dentro? Eu tinha vontade de sair correndo. Por que você ia? Porque as pessoas ficavam me puxando. Meus amigos estavam lá. Quando você bebia? Cara, eu bebi muito, porque era a única forma de eu estar lá dentro. Entendi. É isso que é um diagnóstico. E que é diferente de você ter a informação, tá? O que esse conjunto de informações agrega? E na condição autista é muito interessante, porque é muito raro um paciente que vem fazer o processo de avaliação
que não tem um protocolo já de relação de características. É só tu começar a conversar que tu vai descobrir lá do início. Exatamente. Não é de hoje. Agora veja, esse é o ganho positivo. Uhum. O diagnóstico ele serve para o profissional o quê? Abrir esse rol e identificar, porque que nem tu falou, não, eu fui um adolescente que saí, que fiz, que tal, um determinado momento isso acabou. Gente, se ia, se gostava, se curtia, se fez isso, sei lá, até 20, 22 anos e um dia parou, não é neurodivergência. Ponto. Tá? Pode ser qualquer coisa. Menos. Como pode ser, inclusive, que não seja nada. Pode ser que o indivíduo só chegou à conclusão de que deu para a vida dele, eu vou para outro caminho. Isso mesmo. Mas não é neurodivergência. Então, a necessidade de se ter um critério de avaliação e de diagnóstico ele é extremamente importante, porque assim, existem vários diagnósticos. A gente vai ter no achismo, então acho que eu sou autista. Foi o que eu te perguntei, então eu sou autista, porque eu gostava, não gosto. Exatamente. Assim como semana que vem. Finaliza a tua frase. Temos 2 minutos. Assim como você precisa diferenciar muito bem o que é uma característica do TDAH, o que é uma característica do autismo, de altas habilidades, superdotação. Por quê? Porque o masking vai estar nos 3, a rigidez cognitiva vai estar nos 3. Você vai ter indivíduos que vão ser desatentos, mas que não fecham diagnóstico para TDAH. Então tem que ter critério. TDAH diagnosticado é TDAH medicado, autismo não precisa de remédio, tá? Então isso é fundamental. Semana que vem vamos um novo programa muito bom, que é o termo andrógeno. A gente vai descobrir isso aí na condição autista. Vamos falar. Se é normal ou não é, porque às vezes a pessoa está nessa fase de não sei o que sou e às vezes é só tratar lá no autismo. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Obrigado por estarem conosco. Um grande abraço. Podem fazer perguntas. Mandem temas, sugestões, pode mandar como o meu amigo mandou para mim isso aí. Fiquem à vontade. Um abraço a todos, até semana que vem. Abraço.